e de recuperação de áreas degradadas. E ela tem um papel social muito importante, principalmente para a gente que é brasileiro. O IP ela é considerada a árvore nacional do Brasil, de Brasília, e ela também é a árvore nacional de outros países. Então, diante disso, como objetivo, a gente tem estudar a hospedabilidade do Meloidógeno enterolobe em 7 espécies da família Bignoniaceae. E a gente também vai analisar a fitoquímica produzida durante a infecção entre plantas inoculadas e não inoculadas e tentar entender se essa fitoquímica ela está envolvida ou não com a infecção. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na metodologia. A gente utilizou 7 espécies, que são conhecidas como IPs, e funcionou da seguinte forma: a gente utilizou as 7 espécies e a gente teve 2 tipos de tratamento. O tratamento das espécies que foram inoculadas e as espécies que não foram inoculadas. E em cada tratamento a gente teve 6 repetições. Além dessas 7 espécies, a gente também utilizou o tomateiro Santa Clara como nosso controle positivo, que já é uma espécie conhecida por ser suscetível ao Meloidógeno enterolobe. Toda essa parte de inoculação, multiplicação dos inóculos foi realizada na Estação Experimental de Biologia da UNB. Bom, os inóculos foram adquiridos pelo Laboratório de Nematologia e antes da gente realmente inocular na planta, a gente precisou passar por um processo de multiplicação. E essa multiplicação também foi feita no tomateiro Santa Clara. E depois desse processo de multiplicação é que a gente de fato fez a inoculação. A gente inoculou ao todo 3.000 ovos de J2 e 3.000 ovos de J2. Essas plantas ficaram por 3 meses na casa de vegetação, multiplicando os nematóides e aclimatação. Bom, depois desse período de 3 meses, a gente fez a medição da planta, a gente fez a medição da parte aérea do fuste e a contagem de folhas. Essa medição ela foi feita também antes da inoculação, porque a gente vai ter um controle do incremento, se aumentou a planta, se diminuiu o número de folhas. E a gente também fez a medição para as plantas não inoculadas, para a gente poder comparar uma com a outra e descobrir se a infecção alterou essas questões na planta. Depois do período de 3 meses, a gente também separou a parte aérea das raízes. As raízes foram levadas para o laboratório de nematologia e foi feita a avaliação de masas de ovos e índices de galhas pela metodologia de Taylor-Sasser. Essa metodologia ela consiste em mergulhar as raízes em uma solução de fluoxina B, e essa solução ela faz com que as raízes fiquem coloridas, e dessa forma a gente consegue observar melhor os ovos e as masas de ovos e avaliar a partir de um índice que varia de 0 a 5, sendo 0 as plantas que não apresentam galhos nem massas de ovos, elas são dadas como resistentes, e o índice 5, as que apresentam um número maior de 100 de massas de ovos ou galhas, e elas são altamente suscetíveis. Bom, depois dessa avaliação de massas de ovos e índices de galhos, a gente pode passar para a extração propriamente dita. E foi feita pelo método de Husserl-Becker, e é um método que ele consiste de 2 centrifugações, a primeira com hipoclorito de sódio, a segunda com sacarose, e dessa forma a gente consegue separar os ovos da massa de ovo e fazer a contagem.